Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Valmir Leôncio, eu sou conselheiro do CRC São Paulo, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu sou também especialista em contas públicas, né, e fui convidado aqui para falar a respeito de contabilidade pública, falar a respeito dos demonstrativos contábeis, de análise e demonstração contábil. O meu intuito aqui é a gente comentar a respeito da legislação que hoje nós temos aí, que é a Lei 4.320 de 64, e das normas de contabilidade aplicada ao setor público. É um assunto muito interessante e eu pretendo também, ao final desse evento aqui, a gente olhar e fazer uma rápida análise sobre o balanço da União, o balanço publicado da União do ano de 2019. É muito interessante esse evento que a empresa online, BSSP, está fazendo, esse Congresso Nacional Online de Contabilidade, nesse momento que nós estamos passando hoje, em função da pandemia, e a gente não pode, estar junto com vocês aí, então nós estamos fazendo esse evento online. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que vai ser para a gente poder ter uma sequência lógica e poder seguir uma lógica aí, ok? Então, o tema que nós vamos comentar é a análise das demonstrações contábeis. A análise das demonstrações contábeis, que são as análises do setor público. Quando a gente fala a respeito das análises de contabilidade, análise de setor contábil, é importante a gente verificar o seguinte: nós temos a contabilidade aplicada ao setor privado e nós temos a contabilidade aplicada ao setor público. Quando a gente fala em termos de contabilidade aplicada ao setor público, a administração pública é completamente diferente da contabilidade do setor privado. E a gente pode falar falando em termos de fiscalização, em termos de quem é o cliente da administração pública, a gente pode dizer assim também, chamar de cliente da administração pública, nós temos aí quem faz o cliente da administração e também faz a fiscalização da administração pública. Então, nós temos aí vamos dizer assim, quatro clientes. O primeiro deles, que a gente pode colocar aqui, é a própria administração pública, que faz a sua autotutela, ou seja, ela faz a sua própria fiscalização. Então, ela mesmo se fiscaliza através dos diversos mecanismos que a própria administração pública tem. Então, se a gente for falar em termos de administração, nós temos lá a administração direta, a administração indireta, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E a própria administração pública, ela faz a parte administrativa e a parte contábil, e ao mesmo tempo também ela faz a sua própria fiscalização. Ou seja, através do quê? Através do próprio controle interno da administração pública, vamos dizer assim. Depois nós temos um outro tipo de fiscalização, que é a fiscalização realizada pelo Ministério Público. O Ministério Público é um órgão fiscalizador que está previsto na Constituição Federal e ele fiscaliza os atos da administração pública, verificando se a administração pública está fazendo aquilo que consta na lei, de acordo com a lei. E se ele percebe alguma coisa ou recebe, de certa forma, uma demanda de que a administração pública não está procedendo daquela forma, ele tem a autorização constitucional para intervir e verificar o que está acontecendo. E também nós temos um outro, a gente pode chamar aí de um outro ator, que é os tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles realizam a fiscalização também da administração pública, como controle externo. Os tribunais de contas, eles estão ali previstos no artigo 70 a 75 da Constituição Federal e são muito importantes para o controle da administração pública. Porque quando a gente pega a Constituição Federal e a gente analisa a Constituição Federal, a gente percebe que quem faz o controle da administração pública é o poder legislativo.
O Poder Legislativo faz esse controle, e esse controle é feito com o auxílio dos tribunais de contas, que são órgãos independentes, mas que trabalham em conjunto com o Ministério Público. E os tribunais de contas, nós temos aí, como nós temos um Ministério Público, né, em cada estado, nós temos também tribunais de contas estaduais. Em cada estado, nós temos um tribunal de contas. Então, a gente pode dizer que nós temos aí 26 estados mais o Distrito Federal, portanto, nós temos 26 tribunais de contas, mais um tribunal de contas no Distrito Federal. A Constituição Federal também deu a prerrogativa de nós termos mais 3 tribunais de contas, que são tribunais de contas de municípios, que verificam o controle da administração pública, que fazem o controle da administração pública dos municípios de alguns estados, como é o caso de Goiás, como é o caso do Pará, e como é o estado também da Bahia, que tem tribunais de contas próprios, e que verificam as contas daquele município. E nós temos também 2 tribunais de contas, que são tribunais de contas de municípios, que é no caso do município de São Paulo e no caso do município do Rio de Janeiro. E temos também, né, só para a gente complementar isso, o Tribunal de Contas, que é o mais conhecido, que todo mundo escuta falar, que é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União já tem um papel diferente, porque ele não verifica as contas dos estados e não verifica as contas do município propriamente dito, ele verifica as contas do governo federal. Mas todo o recurso que é repassado para os estados e para os municípios também pode ser verificado pelos tribunais de contas, pelo Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União ele pode verificar os valores que foram repassados, não aqueles constitucionais, mas os valores que foram repassados de forma de transferências voluntárias para os municípios. Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho mais a respeito dos tribunais de contas que realizam o trabalho de controle externo. E nós temos, por fim, um tipo de controle que é o controle mais importante de todos esses, que é o controle social, o controle da sociedade. O controle social ele é exercido por todo o cidadão. Então, todo cidadão que tem um CPF, né, que pode votar, que tem autorização para votar, ele também exerce esse controle social. Por que eu digo cidadão que pode votar? Porque o cidadão que pode votar, que tem um CPF, ele pode ter demandas junto à administração pública, ele pode cobrar a administração pública através dos diversos instrumentos constitucionais que nós temos aí. E hoje é muito comum nós encontrarmos várias entidades sociais que não têm um caráter, vamos dizer assim, constitucional, mas que fiscalizam a administração pública também, o que é muito importante, porque essas entidades da sociedade civil muitas vezes trazem demandas que muitas vezes não são verificadas pela própria administração, pelo Ministério Público ou pelos tribunais de contas, e elas levam essas demandas para esses outros órgãos que, assim, realizam a fiscalização. Então, é importante, quando a gente fala em termos de análise dos balanços públicos, né, a gente falar que existe também essas instituições que fazem essa análise. Então, nós temos o controle interno, o controle interno que é instituído no âmbito do próprio ente controlador. Então, o próprio ente que está fazendo o trabalho dele, ele mesmo faz o seu controle interno, que verifica também as contas disso daí. E nós temos também o controle externo, que eu falei agora há pouco para vocês, que é uma instância situada fora do âmbito da fiscalização, próprio do âmbito do fiscalizado, que é feito pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas e pelos órgãos do Ministério Público. É importante dizer o seguinte, quando a gente fala que é feito pelo Legislativo com o controle do Tribunal de Contas, eu quero aqui dar falar qual que é a função desses dois, né, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas. Veja bem, quando a gente fala em termos de prestação de contas do poder da fiscalização exercida pelo Poder Legislativo, esse executa a função política, né? E nós temos
o papel do Tribunal de Contas, que realiza a função técnica, que também é muito importante. O Tribunal de Contas realiza a função técnica. Enquanto que o Tribunal de Contas dá um parecer nas contas do prefeito. Por que parecer nas contas do prefeito? Porque o prefeito ele não executa necessariamente as despesas dentro do município ou do Estado, o chefe do Poder Executivo. Haja vista hoje, por exemplo, esse problema que nós temos tendo da pandemia, onde muitos recursos estão sendo repassados para os estados e municípios. Aí vem a pergunta, quem é que está executando essa despesa? Numa parte um pouco maior, é lógico, é o governante, mas quem realiza realmente a despesa são as pessoas que estão empregadas na administração, os secretários, os gestores públicos ali, um diretor, a pessoa que participa do departamento de compras. Essas pessoas, elas têm as suas contas, a prestação de contas delas realmente são julgadas. Agora, o chefe do Poder Executivo, ele tem um parecer nas contas dele, ou seja, no sentido amplo. Quanto que gastou de educação, quanto que gastou de saúde, as ruas estão asfaltadas, as ruas não estão asfaltadas. Então, ele verifica o quê? O Tribunal de Contas diz, olha, as contas desse ente público parecem estar regulares, certo? E nós temos também, como a gente já falou, o controle que é exercido pela sociedade. Esse controle exercido pela sociedade, que hoje é um controle mais do que nunca importantíssimo, que a sociedade realmente está exercendo o seu papel. E hoje a administração pública tem a obrigação, de, através dos diversos instrumentos, e principalmente da internet, dar transparência dos seus atos para que haja um controle maior por parte da sociedade. Ela tem origem na língua francesa, na junção das expressões contre, que significa verificação, e relais, que é o papel a ser desempenhado. Então, daí que vem a palavra controle. É uma ação necessária para verificar se os objetivos, planos políticos e padrões estão sendo obedecidos. Então, é interessante isso, a gente comentar isso, porque quando a gente fala em termos de administração pública, muitas vezes fica a dúvida. E quem é que faz essa fiscalização? Quem é que verifica isso? Então, quem verifica isso é a própria administração pública, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o controle social, que cada vez mais está sendo municiado, cada vez mais está tendo cursos, palestras para poder entender um pouco melhor sobre a administração pública. E a gente vai dividir agora, e vamos entrar no outro ponto agora, nós deixamos essa parte um pouco conceitual de lado, e vamos entrar agora no segundo momento, que é o momento de dizer qual é a legislação vigente em cima disso que nós vamos falar hoje. Nós temos aí a Lei 4.320 de 64, a Lei 4.320, para quem não conhece rapidamente, é uma lei de direito financeiro que dispõe a respeito da elaboração de orçamentos e balanços dos órgãos governamentais. A gente pode dizer que ela tem um tripé, e esse tripé, eu costumo dizer que ela tem a contabilidade como aspecto legal, ou seja, é uma coisa bem formal da contabilidade. Então, tudo aquilo que o contador público faz, ele tem que fazer em cima da legislação, da 4.320, que é um controle de um aspecto legal. E é uma coisa interessante para a gente dizer que é o seguinte, quando a gente fala em termos de Lei 4.320, o aspecto legal, para a pessoa que trabalha na administração pública, ela tem que fazer aquilo que está na lei. Isso é uma coisa importantíssima, né? A gente entender que a pessoa só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto que o particular ele pode fazer aquilo que não está na lei. O particular ele tem essa prerrogativa, das vezes, poder fazer uma fuga. Opa, isso aqui não está na legislação, então eu posso sair por esse lado aí. E uma outra coisa também que a 4.320 tem, apesar de ser uma lei bem antiga, já tem aí fez 56 anos, agora em março, no meio da pandemia, porque ela é do dia 17 de março, olha que interessante, 17 de março de 64, praticamente na pandemia. Ela tem também a padronização de procedimentos, ela padroniza procedimentos em termos de orçamento e em termos de demonstrações contábeis. E ela serve também
para uma prestação de contas. Só que a gente tem a Lei 4.320, que eu estou falando para vocês, que é de 1964, com 56 anos, mas o cenário mudou. E a administração pública e a contabilidade pública, ela é uma ciência, então ela está sempre se modificando. E hoje existem muitas coisas diferentes do que tinha lá nos idos de 64. Então, por isso, nós estamos fazendo aí, o Brasil vem fazendo uma convergência em nível internacional, e essa convergência em nível internacional, ela está convergindo às IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. E a IPSA, que ela depois nacionalizada, nós vamos mostrar um pouquinho mais sobre isso, nacionalizada, ela vira uma norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, que hoje nós temos várias normas técnicas. A IPSA, ou a norma brasileira, ela traz um aspecto diferente, comparando com a 4.320. Ela traz o aspecto da ciência contábil. Então, o que vale mais para a norma internacional é a ciência da contabilidade. Ou seja, a contabilidade ela é uma coisa viva, que está sempre mudando em função da própria sociedade. E quando a contabilidade ela estuda o patrimônio de uma entidade, essa entidade está sempre se modificando. Então, a contabilidade também tem que estar acompanhando o quê? A sociedade, acompanhando o que está acontecendo com as entidades, seja ela pública ou seja ela privada. O setor privado também está convergindo as IFRS, enquanto nós estamos convergindo as normas internacionais de contabilidade, as IPSAS. Ela também traz uma padronização de procedimentos e uma prestação de contas. Então, hoje, nós temos aí, vamos dizer assim, a Lei 4.320, que é bom que se diga que ela tem o status de lei complementar e ela ainda está válida, ela continua valendo ainda, inclusive ela é muito boa em sua estrutura, e nós temos as normas brasileiras de contabilidade que estão sendo editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio de resoluções. Então, nós temos as normas de contabilidade que estão sendo editadas pelo Conselho Federal, que devem ser acatadas pelos profissionais de contabilidade que estão vinculadas a esse Conselho Federal, que são os conselhos regionais estaduais, que devem estar sendo feitas por esses, mas, ao mesmo tempo, também tem que continuar aí seguindo a Lei 4.320. Então, uma coisa que tem que ser colocado é que, para que a norma não conflita com a Lei 4.320. É muito bom que se diga que a norma de contabilidade, na realidade, ela vem explicando a Lei 4.320. Então, o que a Lei 4.320 diz? A norma de contabilidade ela vem explicando de uma forma mais atual. E nós estamos esperando aí também, nós vamos mostrar daqui um pouquinho, nós estamos esperando também que haja, que venha uma nova lei para poder englobar tanto a Lei 4.320 quanto as normas de contabilidade e também alguns aspectos de uma outra lei, que é a Lei 4.320 de 64. E quando a gente fala em termos de Lei 4.320, quais são os demonstrativos contábeis obrigatórios e que continuam sendo feitos ainda, que são pedidos pela Lei 4.320? O balanço patrimonial, nós temos lá um balanço patrimonial, que é um balanço, segundo foi colocado na própria Lei 4.320, ele não segue o regime de competência, nós sempre seguimos aí, para efeitos de balanço patrimonial, nós seguimos, conforme a Lei 4.320, um regime misto. Nós temos o balanço financeiro, o balanço orçamentário, que é um balanço que confronta aquilo que foi previsto na lei orçamentária como receitas e despesas, em contrapartida com aquilo que foi realmente feito com relação à despesa e receita. E aqui, por fim, por último, a demonstração das variações patrimoniais, que nada mais é do que a demonstração do resultado do exercício de uma forma um pouco diferente, guardados os devidos conceitos aí da administração pública e administração privada.
Com a convergência das normas brasileiras, com a convergência da Lei 4.320 às normas internacionais de contabilidade, surgiu aí, eu vou chamar de MCASP. Por que MCASP? Que é um manual de contabilidade aplicada ao setor público. Esse manual de contabilidade aplicado ao setor público, ele é uma consolidação de todas as normas que foram editadas até agora com relação a normas brasileiras de contabilidade pública. Então, todas as normas brasileiras de contabilidade pública, elas estão contidas nesse manual de contabilidade, que pode ser baixado aí pela internet. Se você entrar aí em qualquer site de pesquisa, você colocando o manual de contabilidade aplicada ou MCASP, você vai encontrar que está na 8ª edição. Essas normas de contabilidade, quando elas começaram em 2008, quando começaram essas normas de contabilidade, o que ela trouxe de novo para a administração pública? Ela trouxe o balanço patrimonial, olha que interessante, né? Novamente o balanço patrimonial, mas dessa vez um balanço diferente daquele que está na 4.320. Por quê? O balanço patrimonial, ele já vem seguindo as regras da contabilidade, da ciência da contabilidade. Por isso ele vem falando a respeito do regime de competência e não mais do regime misto. E também ele segue uma estrutura que é similar àquela que é aplicada no setor privado. Então, muito melhor para a gente poder entender. O balanço financeiro, o balanço orçamentário, a demonstração da variação patrimonial, que nem a gente já falou, a demonstração do fluxo de caixa, olha aí, um dispositivo novo, né? Demonstração do fluxo de caixa, que nós não tínhamos, a demonstração das mutações do patrimônio líquido para aqueles entes que têm entidades privadas também, empresas públicas ou sociedade de economia mista, conforme previsto no artigo 170 da Constituição Federal. E, é lógico, ela ressalta bastante a importância das notas explicativas, que agora o setor público até fazia, mas agora uma ênfase maior, ou seja, setor público, atenção, você tem que fazer as notas explicativas. Continuando, recentemente, agora em 2018, nós tivemos novas normas de contabilidade aplicada ao setor público. E essas novas normas de contabilidade aplicada ao setor público, que seguem as normas internacionais, se a gente olhar aqui, né, a gente vai ver aqui que nós temos aqui a norma brasileira de contabilidade 1, né, que na realidade é 11, item 21, e referencia a IPSA 1. E essa IPSA 1, né, que é a norma internacional, ela modifica um pouco aquilo que nós temos em termos de contabilidade. Então, ela fala aqui do balanço patrimonial, ela fala agora, ao invés de falar da demonstração das variações patrimoniais, ela diz que nós temos a demonstração do resultado do exercício. É muito interessante a gente falar a respeito disso daí, da demonstração do resultado do exercício para o setor público. Por quê? Porque ela começa a trazer a demonstração das variações patrimoniais, né, que a gente chama no setor público, com algumas diferenças, mais próximas das demonstrações do setor privado. Então, ela classifica as despesas que podem ser feitas por função ou por natureza. E tudo isso a partir de 1º de janeiro de 2009. Outra coisa também que ela coloca aqui, só se a administração pública publicar o orçamento, é a demonstração das informações orçamentárias. A demonstração das informações orçamentárias nada mais é do que o balanço orçamentário, aquele balanço que a gente falou agora há pouco ali. Então, hoje, a administração pública, praticamente todas elas publicam o seu orçamento, uma obrigação, publicação do orçamento. Ela tem que fazer também um outro documento que chama demonstração da informação orçamentária. Continuamos tendo a DFC, continuamos tendo a demonstração das mutações do patrimônio líquido e nós teremos aqui as notas explicativas também. O que saiu aqui, que a gente for olhar, é o balanço financeiro, que não está fazendo mais parte aqui
do rol de contabilidade a partir de 2019. E quando a gente fala a respeito aí, continuando, falando a respeito do processo de convergência, nós temos aí as fontes internacionais, só para a gente ter uma ideia e poder se situar, as normas internacionais, que são as IPSAS, nós temos as normas brasileiras de contabilidade e nós temos os manuais de contabilidade que falam da implantação das normas em todo o país. E, por fim, nós vamos ter aqui também esse PLP, que é um projeto de lei parlamentar que está no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, dos Deputados, que a gente chama de LQF, né? Ou eu prefiro chamar até que seria LQF, seria Lei de Qualidade Fiscal, mas eu prefiro chamar de Lei de Qualidade Contábil, porque, na realidade, quem vai, por fim, fazer essa verificação é o profissional de contabilidade. Então, ela deveria chamar aqui, ao invés de Lei de Qualidade Fiscal, chamar LQC, Lei de Qualidade Contábil. E até por força disso, eu coloquei ela aqui como LQC, Lei de Qualidade Contábil. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia das normas internacionais que nós temos hoje no setor público, nós temos todas essas normas internacionais. Nós temos uma norma que chama estrutura conceitual, que dá toda a base, que a gente chama ela de norma das normas, que dá toda a base para elaboração das outras normas. Essa estrutura conceitual ela foi editada em 4/10/2016. Nós tínhamos uma lá, que nem eu falei para vocês, em 2008, mas que de 2008 foi todas revogadas, e nós passamos a partir de 2016 com essas normas novas. Então, nós temos aqui essa norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 01, que referencia uma norma internacional, obrigatoriamente hoje, pessoal, é obrigatório, né, você ter uma norma brasileira e essa norma brasileira referenciar a norma internacional, para dizer qual norma que você está seguindo. É importante a gente ressaltar que nós temos aí 44 normas hoje, né, que já foram traduzidas. Essas 44 normas, elas deverão entrar em breve já no nosso, deverão ser nacionalizadas e fazer parte do nosso repertório aqui no Brasil. Mas, por enquanto, nós temos um pouco menos aí. Então, nós temos todas essas normas aqui, cada norma tem um assunto específico, né? Então, cada uma referenciando uma IPSA diferente. Aqui, por exemplo, a norma 11, que a gente comentou lá, ela fala da apresentação das demonstrações contábeis, é ela que traz a demonstração do resultado, que seria a demonstração do resultado do exercício para a administração pública. Ela foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade no dia 31/10/2018 e começou a valer a partir de 2019 e referencia a primeira norma, a norma 1. Depois, fluxo de caixa e assim por diante. Então, só para a gente concluir, né, nós temos aqui todas essas normas. Nós tínhamos algumas normas que eram normas mais antigas, por exemplo, essa aqui, 1134, que era de 2008, que falava a respeito da consolidação das demonstrações contábeis. Ela será revogada a partir de 1/1/2021. Então, e essas normas elas foram revogadas anteriormente, nós tínhamos 11 normas. Por quê? Principalmente porque elas não referenciavam as normas internacionais. E aqui nós temos a norma 1611, que fala de uma coisa importantíssima para a área pública, que é o sistema de informação de custos na área pública. Que essa norma ela tem validade, ela não está para ser revogada e ela vale muito, né? Porque a ideia é da gente colocar os custos na administração pública, ou seja, quanto é o custo do serviço produzido para a sociedade, quanto custa a saúde, né? Se a gente for falar em termos de saúde, quanto custa um paciente para ser tratado da Covid, qual é a média desses valores? Nós poderíamos ter essa discussão hoje. Nós temos a discussão do remédio que está sendo utilizado, de quantos pacientes foram curados, de quantos pacientes foram mortos, e nós poderíamos também ter uma noção exata do custo
desse paciente. Será que o custo do paciente tratado em São Paulo seria um custo diferente do paciente tratado no Rio de Janeiro, tratado num outro estado, no Amazonas, por exemplo? Então, por que muitas vezes um estado não tem pacientes ou trata muito mais rápido o seu paciente com um menor valor? Então, o sistema de informação do custo, essa que é a ideia. Parece que é uma coisa nova na administração pública. Não, mas o sistema de custos ele está previsto aí praticamente desde a Lei 4.320, deveria ser colocado em prática. Só que até hoje a administração pública está devendo isso para a sociedade. Então, seria interessante que a gente colocasse isso aí como uma pauta forte, ou seja, precisa ser implantado um sistema de custos eficiente na administração pública. Então, com isso, nós temos aí 27 normas brasileiras que já foram convergidas, mais a estrutura conceitual, que é a norma das normas. Além disso, nós temos aí hoje, que a gente está ainda não foi colocado ainda em audiência pública, nós temos um prazo ainda, mais 4 normas que está marcada a priori aí para o dia 27 de junho, que elas sejam colocadas em audiência pública. São mais 4 normas que estão sendo colocadas de arrendamento mercantil, informações por segmento, divulgação da informação financeira no setor governamental e benefícios sociais, que estão aqui em audiência pública para serem convergidas posteriormente. E nós temos também um processo de convergência dessas normas. Então, a União, através da Secretaria do Tesouro Nacional e mais o Conselho Federal de Contabilidade, eles editaram várias normas, várias portarias, que, por exemplo, essa portaria 548, ela fala a respeito dos prazos para implantação dessas normas. Nós temos aqui a portaria 634 de 2013, que fala a respeito do prazo para a implantação das normas. Praticamente todos os estados e municípios, ou seja, os 26 estados e Distrito Federal e mais os 5.570 municípios do país, eles têm praticamente seguido as normas de contabilidade. Eles estão mais ou menos bem atualizados. Uma diferencinha de um ou de outro, mas aqui pegando, por exemplo, no caso da União, no caso de alguns estados, o que diz essa portaria? Ela diz o seguinte, que o plano de contas aplicado, demonstrações contábeis, já estão implantados em todas as unidades da federação. Os procedimentos contábeis específicos é de aplicação imediata, os orçamentários imediata e o consolidação das contas dos entes públicos também imediato. E o que é o maior problema, vamos dizer assim, é a gente colocar a parte patrimonial, procedimentos contábeis patrimonial, principalmente o regime de competência no setor público, porque nós fizemos aí durante muitos anos, mais de 20 anos, como regime misto, e agora nós temos que passar toda essa documentação, todo o formato, inclusive temos de sistema, para o sistema de competência. E agora, pessoal, saindo agora do nosso segundo ponto, vamos agora para o terceiro ponto, que é entrando basicamente na parte da análise do balanço público. Então, a gente tem aqui, como plano de contas, só para a gente ter uma referência, o plano de contas que a gente utiliza no setor público e o plano de contas que utiliza no setor privado, o plano de contas do setor público, ele tem essas 8 classes de contas, 8 classes de contas. Nós chamamos aqui a parte patrimonial, classe 1, 2, 3 e 4, que são os lançamentos patrimoniais. Aqui estão os lançamentos orçamentários e aqui, a parte 7 e 8, estão os atos potenciais, o que a gente poderia chamar de contas de compensação. É o plano de contas da administração pública. Então, o plano de administração pública ele se resume em 8 classes de contas. E a gente tem aqui também os pilares para a demonstração da parte contábil. Então, quando a gente fala em termos de pilar, quando a gente fala em termos de pilares para a administração pública, o que nós podemos dizer aqui? Pilares para a análise das demonstrações contábeis. A gente pode chamar 3 pilares.
O primeiro pilar, o balanço patrimonial de todos aqueles instrumentos que nós falamos lá. O segundo pilar, demonstração do resultado do exercício, ou demonstração do resultado, que a gente chama hoje ainda demonstração das variações patrimoniais, seria o segundo pilar. E o terceiro pilar, as demonstrações do fluxo de caixa. Por quê? Porque quando a gente fala em termos de balanço patrimonial, o balanço patrimonial ele mostra a situação econômica financeira, independente de ser um órgão estadual, né, um órgão governamental ou um órgão privado. A DRE ela mostra a eficiência econômica, né, o desempenho econômico e a eficiência de um determinado ente. E as demonstrações financeiras, né, a demonstração do fluxo de caixa, ela demonstra o quê? O desempenho financeiro daquela instituição, ou seja, o fluxo de caixa, o fluxo de valores que tem aquela administração. Então, nós vamos passar aqui por esses três demonstrativos e a gente vai falar um pouquinho a respeito desses três demonstrativos da União, como base, né, para a gente poder ter uma ideia, porque muitas vezes a gente não consegue, não entra lá para ver como é que é o balanço da União e tudo mais. Então, eu estou trazendo para vocês aqui o balanço da União para a gente fazer uma rápida analisada, porque é muito discutido o balanço da União. E aqui estão a estrutura do balanço patrimonial de qualquer ente público. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, como é na empresa privada. Quer dizer, fica muito fácil, mesmo vocês que estão assistindo aí, que não fazem parte do setor público, fica muito mais fácil vocês também poderem entender e analisar aqui como é que é o funcionamento disso, ok? Então, vamos lá, continuando, vamos seguindo aqui. Então, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aqui? Eu estou trazendo para vocês a demonstração consolidada, né, do balanço patrimonial da União do ano de 2019. Obrigatoriamente, a própria norma de contabilidade, ela diz que o ano de referência ele tem que ser comparado com o ano anterior. Isso é bastante importante, né? Para a gente poder ter uma ideia do que aconteceu em 2019, de um ano, e o que aconteceu no outro ano, como é feito na empresa privada. Então, a ideia é que realmente os dois comecem a ficar muito próximo um do outro, tanto o setor privado quanto o setor público. Se a gente for fazer uma análise aqui, né, disso daqui, a gente vai verificar aqui, né, eu vou pegar aqui, marca-texto, a gente vai verificar o seguinte, que o ativo de 2019 da União, ele estava aí em 1.720.681 milhões de reais, né? O ativo circulante. O total do ativo, 5.597.386. E se a gente comparar o ativo circulante com o passivo circulante, nós vamos ver aqui que a gente já tem um saldo positivo, né? 1.720 com 1.353. Né? E aqui a gente pode olhar aqui embaixo, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar aqui, o total aqui do passivo aqui embaixo, não dá para a gente ver, mas o balanço é muito grande, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui são os índices aqui de liquidez. A gente vai fazer uma pequena conta aqui e mostrar os índices de liquidez do balanço da União. Então, a gente pode pegar aqui como exemplo, né, os índices de liquidez. Os índices de liquidez, tanto para o setor público quanto para o setor privado, ele tem o quê? Qual que é a importância do índice de liquidez? Quer dizer, a facilidade ou agilidade com que um ativo pode ser transformado em dinheiro. Isso é importante a gente ver o índice de liquidez, porque a agilidade, a facilidade com que um ativo pode se transformar em dinheiro, dessa forma, né,
a melhor forma de você mensurar como está uma empresa é através dos índices de liquidez, usando como essa medida, né, para a gente verificar o cumprimento das obrigações de curto prazo, de longo prazo, verificar se essa entidade vai ter caixa para suportar as suas despesas durante algum tempo. Né? Nós temos vários tipos de índice de liquidez para a gente poder fazer uma análise de um balanço. Eu estou trazendo aqui para vocês 4 índices. Né? O primeiro, o de liquidez imediata, que é um índice assim que a gente pode dizer que é o mais conservador, um dos índices mais conservador. Por quê? Ele praticamente pega o quê? O dinheiro que está no caixa, que no nosso caso aqui, no caso do balanço da União, é caixa equivalente de caixa, e compara esse valor com o passivo circulante, ou seja, o passivo de curto prazo, que na administração pública nós chamamos de dívida flutuante, ou seja, aquela dívida que está sempre se alterando, enquanto que o passivo de longo prazo nós chamamos de dívida fundada. Então, esse índice de liquidez imediata, ele tem essa ideia da gente mostrar como é que está a situação aqui. Então, se a gente pegar aqui o 1536, tá certo? E nós dividirmos aqui pelo passivo circulante, que é 1,353, nós teremos aqui quanto? 1,13. Ou seja, para cada R$1 que a União tem de disponibilidade no caixa, ela consegue pagar esses passivos, né? Ainda sobram 13 centavos. De certa forma, a gente pode dizer que é uma boa condição que tem a administração pública. Veja bem, nós aqui, não interessa para nós que a administração pública tenha lucro, mas interessa para nós que a administração pública salde as suas dívidas, porque como uma empresa, ela obrigatoriamente, ela arrecada e ela também realiza gastos com folha de pagamento, com contratos, com recursos que vão para os municípios, que muitas vezes ainda não foram. Então é importante que ela tenha recursos para saldar esses valores. Até porque é muito comum a gente, quem trabalhou na administração pública, né, eu trabalhei muitos anos como contador público e trabalhei só 25 anos como auditor de controle externo no Tribunal de Contas do município. Então, a gente escuta falar muito, né? A administração pública é caloteira, ela compra e não paga. Realmente, a administração pública tinha essa fama e muitas vezes, infelizmente, em muitos municípios também ainda continuam assim. Mas a situação mudou muito desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é muito importante que a administração pública cumpra com as suas obrigações, ou seja, se ela está comprando, ou se ela está pagando, se ela tem funcionários públicos, ela tem que pagar esses funcionários de forma correta. Eu não estou aqui questionando o quanto de funcionário público tem, o quanto ela adquiriu, o quanto tem de contrato, mas sim que ela precisa fazer isso de uma forma correta, certo? Um outro índice também bastante importante é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, ele mostra o quê? O cumprimento da empresa com as suas obrigações imediatas, né? E são usados aqui os dados do quê? Do ativo circulante, né? Por exemplo, estoque, créditos, a gente pode olhar aqui, créditos de curto prazo, demais créditos e valores de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias, tal, em relação ao passivo circulante. Então, se nós pegarmos aqui o valor, aqui, se nós pegarmos o valor de 1.720, né, 1.720 bilhões, e compararmos aqui com 1.353, nós teremos aqui, vamos ver, 1,27. Ou seja, para cada R$1 que a administração pública tem, sobram 27 centavos para pagar as suas dívidas. É lógico que a gente percebe automaticamente que está muito melhor a situação em termos de liquidez corrente. Uma outra coisa também interessante que a gente pode estar verificando aqui é o índice de liquidez geral.
Por quê? O índice de liquidez geral, a gente vai comparar a capacidade de longo prazo da administração pública, né? Para verificar se a administração pública tem condições de pagar as suas dívidas aqui de longo prazo. Então, vamos verificar aqui, né? A gente vai pegar aqui o ativo circulante, no caso aqui, ativo circulante, nós vamos pegar aqui 5.597, certo? 5.597.000. Vamos tirar o valor do imobilizado e vamos comparar aqui, com o passivo total da entidade, 8.579. Se a gente fizer isso aqui, nós vamos ter 0,44. Ou seja, olha que coisa interessante, né? Se a União vender praticamente tudo que ela tem, né? E tirando o imobilizado, se ela pegar e transformar tudo isso aqui em dinheiro, tirando o imobilizado, e ela ainda vai faltar dinheiro para pagar, ou seja, vai faltar 64 centavos para pagar, e 66 centavos para pagar as despesas que ela tem. Ela não teria condições. Isso por quê? Por causa do valor enorme, que a gente for olhar aqui, do empréstimos e financiamentos de longo prazo que tem a administração pública. A gente vai até verificar daqui um pouquinho o que são esses empréstimos e financiamentos de longo prazo aqui que ela tem. Tá? E, por fim, a gente pode pegar aqui a solvência geral, que é a gente pegar aqui o total do ativo, né? Novamente, a gente pega o total do ativo e divide pelo total do passivo, que mostra a solvência geral. Ou seja, se a gente tirar toda aquela parte, o ativo da empresa, vender esse ativo da empresa e for pagar todas as nossas dívidas, quanto que nós temos aí? Nós teríamos 65, ou seja, já faltaria 35 centavos para fazer o pagamento de todas as dívidas que nós temos. Não é à toa que o patrimônio da União ele está aqui deficitário em quase 3 bilhões de reais. Ou seja, 3 bilhões de reais é o patrimônio líquido acumulado da União. Isso aqui normalmente a gente não tem, a gente não costuma verificar isso daí, né? Isso daí é interessante que a gente não costuma verificar isso. Também é importante a gente dizer, quando a gente fala em termos de demonstrações contábeis, é importante que todas as demonstrações contábeis ela tem o aspecto da relevância de valores, ela tem uma representação fidedigna, isso é olhado na hora de fazer uma auditoria, na hora de fazer o controle social, que ela tenha tempestividade. Hoje é muito importante para a administração pública que as informações sejam rápidas, sejam disponíveis rapidamente, que ela tenha comparabilidade e que ela tenha condição de ser verificada, ou seja, rastreabilidade ou verificabilidade. É muito importante isso dentro do aspecto da administração pública. Eu vou tirar um pouquinho eu vou interromper esse compartilhamento aqui, pessoal, e vou entrar com um outro compartilhamento aqui, que é do balanço patrimonial aqui da União. Vou mostrar para vocês aqui o balanço patrimonial da União, né? Vou compartilhar a tela aqui no demonstrativo da União. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, eu estou com o demonstrativo aqui em tela, tá? Demonstrativo da União, para estar mostrando para vocês aqui. Tá? Só para a gente poder dar uma olhada. Então, nós temos aqui o total do ativo 5.597, o total do passivo também 5.597. Vamos dar uma olhadinha aqui do que é composto esse 1 trilhão que a administração pública tem aqui. Se a gente clicar aqui, a gente vai lá para o 7, né? Que ela tem aqui, olha só, 1 trilhão 519 milhões de moeda nacional, tem de moeda estrangeira mais 1 trilhão 517 bilhões de moeda estrangeira. Nós temos aqui em bancos, que também faz parte de caixa equivalente de banco, 1 bilhão 470 tal, e nós temos aqui em valores em banco, né, em dinheiro, provavelmente são recursos que vão ser repassados
para os estados e municípios, né, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que estão aí no caixa da União para ser repassado, porque muita coisa do que fica no caixa da União é o que vai ser repassado para os estados e municípios, né, e a aplicação financeira, 48 bilhões, totalizando 1.519. Depois disso, se a gente voltar lá, vamos voltar lá no balanço. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse créditos a longo prazo. Olha só, gente, nós temos aqui quase 2 trilhões de reais de valores a receber a longo prazo. Do que será que são esses valores a receber a longo prazo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Nós temos aqui empréstimos e financiamentos concedidos, tem 1,5 trilhão de empréstimos e financiamento concedido, dívida tributária, 774 bilhões, créditos tributários a receber, né, 335 bilhões. Né? O que a gente pode ver aqui é assim, que essa dívida tributária é aquela dívida que já está no estágio judicial, enquanto esse crédito tributário a receber são aqueles créditos do ano de 2018 que ainda não foram recebidos. Né? E nós temos também a dívida ativa não tributária, que ela é composta aqui principalmente por valores de multas e outras que não são impostos, taxas e contribuição de melhorias. Nós temos aqui 70 bilhões aí. Né? Ajuste de perdas, 579 bilhões. Olha que interessante. E se a gente aproveitar aqui também e ver a parte de curto prazo, que a gente pode olhar também a parte de curto prazo, nós vamos verificar aqui embaixo, na tabela 22, crédito tributários a receber, nós temos ali 79 bilhões, de empréstimos e financiamentos 57, que dá um total bruto aqui de 139 bilhões. Tá? Vamos voltar lá para o nosso demonstrativo contábil e vamos olhar agora, pessoal, uma outra coisa que para mim é muito importante, né, que me chama muita atenção, que a gente já viu, que é os empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então, o que nós temos aqui de empréstimos e financiamentos de longo prazo? Nós temos aqui de empréstimo e financiamento de longo prazo 1 bilhão e 5 bilhões aqui. E o que diz aqui o relatório de prestação de contas da União? Os empréstimos de financiamentos da União são representados praticamente em sua totalidade por 99,99% pela dívida pública federal. A dívida pública federal se classifica segundo os critérios, está aqui, quanto ao instrumento utilizado para captação: dívida mobiliária, dívida contratual, quanto à moeda, dívida interna e dívida externa. Então, praticamente, a dívida pública federal é a dívida mobiliária, que é a grande quantidade, a emissão de títulos públicos. O que faz o governo? O governo emite título público, vende esses títulos públicos em leilão para captar recursos e depois remunera isso aí lá na frente. Né? Então, essa dívida pública, na realidade, é captação de recursos para poder movimentar a máquina pública. Né? Então, a grande maioria aqui acontece em função da dívida mobiliária. E essa dívida contratual aqui são contratos que a União fez também de empréstimos de longo prazo. Então, se a gente for olhar aqui, a dívida pública da União, ela está mais ou menos nessa linha aqui. Então, a gente pode olhar aqui embaixo, na tabela 79, a dívida pública mobiliária federal. Nós temos aqui em mercado 4 trilhões de reais, em carteira do Banco Central, 1 trilhão 900 bilhões. E de dívida pública externa, até que nós temos pouca dívida pública externa, se a gente for olhar. 151 bilhões e em contratos 16 bilhões. É interessante, né, porque a gente sempre acha que a nossa dívida externa é muito maior que a nossa dívida interna. Então, nós estamos vendo o balanço aqui, estamos desmistificando uma coisa interessante, né, importante, que a dívida pública federal interna, no mercado interno, ela praticamente é de 4 trilhões de reais, praticamente a dívida toda é em mercado
interno. Então, nós temos aqui, e interessante até vocês depois atiçar a curiosidade de vocês, para que vocês vão lá e vejam a prestação de contas da União. A gente não vai mais continuar nisso aqui, até porque a gente tem outras coisas aqui que a gente vai tá olhando também. Tá? Vamos voltar aqui. Tá. Agora eu vou interromper esse compartilhamento aqui e vamos voltar aqui. Opa. E vamos voltar aqui a compartilhar a tela da nossa apresentação da análise contábil. Ela voltou lá no começo. Muito bom, né? Isso é ótimo. Fico muito contente com isso. Quando isso acontece. Vamos lá. E aqui, se a gente for olhar aqui, nós temos aqui variações patrimoniais, que é a demonstração do resultado do exercício. Se a gente for olhar aqui, nós temos aqui 3 trilhões de variações patrimoniais aumentativas, que na realidade são as receitas da administração pública. Então, nós temos aqui 3 trilhões, impostos, taxas de contribuição de melhoria, né, exploração e vendas de serviços diretos, variações patrimoniais financeiras, transferências de delegações. Depois, nós temos aqui, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Enquanto nós temos de receita da União 336, nós temos aqui de despesa 3 trilhões 562. Portanto, nós vamos ter um valor deficitário no ano de 2019. Então, se a gente for olhar o nosso resultado patrimonial do período aqui, olha só, aqui embaixo, nós temos aqui 425 bilhões 597 milhões negativos, ou seja, o resultado do balanço, da demonstração do resultado do exercício de 2019 da União, deu um déficit, que a gente não fala aqui prejuízo, deu um déficit de 425 bilhões de reais. E se a gente for olhar 2018, nós temos um déficit aqui de 107 bilhões de reais. Tá? Nós tivemos aqui, em 2018, 3,048, né? Variação patrimonial diminutiva, que são as despesas, 355, e nós tivemos aqui um déficit de 107. Então, a gente pode perceber aqui que nessa brincadeira nós tivemos aí 300 milhões, mais de 300 bilhões de aumento no déficit da União no ano de 2019. Tá? Ok? Aqui a demonstração do fluxo de caixa, ou seja, os recursos que foram aí, o fluxo de caixa da administração pública. Se a gente for pegar os ingressos, a gente pode olhar aqui que a gente tem, eu vou pegar aqui um apontador, a gente pode pegar os ingressos, que são todas as receitas da administração pública, valores que aumentaram a situação patrimonial 1.896, 1.896, tá? Que aumentaram o valor patrimonial, que realmente entraram na administração pública, e os desembolsos, todos aqueles valores que saíram do caixa da administração. Então, nós tivemos aqui um desembolso de 2 trilhões e 64 milhões, o que deu um déficit aqui de fluxo de caixa de 168 bilhões de reais, ou seja, faltou dinheiro para a União fazer os pagamentos aqui do ano de 2019. O fluxo de caixa de investimentos também, que nós temos aqui, de 67 de ingresso de 160, e o desembolso aqui de fluxo de atividades, o desembolso 93 aqui. Esse aqui foi um pouquinho melhor, De investimentos, nós tivemos ingresso 160, e na realidade, para investimento, nós gastamos menos, A gente fala que é melhor, mas na realidade nós fizemos um investimento menor até do que nós deveríamos. Então, sobrou de dinheiro no caixa 67
bilhões da parte de investimentos. E de financiamento, nós tivemos ingresso de receita de financiamento, ou seja, dinheiro que entrou para financiar os valores da União, entraram 1 bilhão 021, e nós tivemos de desembolso aqui 752 bilhões de reais. O que deu para nós aqui, né, em termos de dinheiro em caixa, 268.853. Então, com isso, pessoal, espero que vocês, no nosso pouco tempo que nós tivemos juntos, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre os demonstrativos contábeis, e a gente falou a respeito dos demonstrativos contábeis da União. Então, se vocês quiserem olhar, o dos municípios e dos estados é praticamente igual. Então, eu vou deixar essa frase para vocês aí. É necessário arregaçar as mangas hoje, se quisermos ter um Brasil melhor para nossos filhos amanhã. Então, é muito bom que vocês continuem verificando e continuem acompanhando as contas públicas. Muito obrigado, um grande abraço a todos.